Estes são os principais motivos do interesse da China pelo Afeganistão. Aqui no Área Militar, você pode anunciar seu negócio de forma segura e rápida. Conheça nossos planos. Entre em contato pelo Instagram, @areamilitaroff, ou pelo e-mail, contato@areamilitaroff.com. Alguns artigos interessantes foram analisados pelo canal Área Militar que determinam o papel da China no Afeganistão. Segundo especialistas alemães, a China não atacou o Talibã ao longo dos anos no Afeganistão, mas fez grandes esforços para que uma trégua fosse alcançada entre o grupo e o governo afegão. Um importante jornal alemão vem evidenciando uma das razões pela qual a China está interessada no Afeganistão é porque ela não quer que atores radicais tenham um ponto de apoio no país sem o seu controle ou aliança, como no caso do ISIS, porque isso permitiria a este grupo radical apoiar os separatistas uigures na província chinesa de Xinjiang, situação muito real entre 2013 a 2018, e também ao poder que a nação possui ao equilíbrio econômico como colônia de exploração de petróleo. Neste mapa, observe que a China e Afeganistão têm fronteiras comuns. Na verdade, as fronteiras dos outros países da Ásia Central com a China não são muito seguras, e o ISIS ou outro grupo insurgente também poderia usar esses países para entrar na China. Existe uma organização islâmica atuante na base ocidental de Xinjiang, da China, e que ainda está recebendo apoio da Turquia. De acordo com o analista autônomo Yakovos, atualmente inativo por motivos desconhecidos, o governo turco realmente deseja que a China invista pesadamente em seu país, para que em troca a Turquia, com grande ligação aos uigures, exerça influência sobre a população muçulmana ali presente na província de Xinjiang, uma bela moeda de troca. Existem informações sólidas que muitos uigures usam passaportes turcos falsos para entrar no Paquistão e no Afeganistão, a fim de receber treinamento militar nos campos militares islâmicos que operam nesses países e que são financiados principalmente com dinheiro saudita, uma dor de cabeça e tanto aos chineses. Como já mencionado no canal, os americanos apoiaram grande parte do crescimento dos talibaneses a partir de financiamento direto no Paquistão. Junto com eles destaca-se a China, que exercia forte influência também no país, como um programa de paz ao despejar mais de 46 bilhões de dólares em acordos com o Paquistão para o corredor econômico do Paquistão, mas também devido ao acordo de 10 bilhões de dólares entre a China e o governo afegão para a extração de cobre, que não se materializou até agora devido a questões de segurança. Atuar diretamente no Afeganistão com tropas ativas ao lado do governo afegão seria um péssimo investimento para a China. A melhor saída era aguardar a derrubada do governo e o levante dos insurgentes, para assim mergulhar em reconhecimento de uma nova política e aliança entre as partes, com vistas a barrar o trânsito de inimigos e uigures nas fronteiras afegã-chinesa. Já os interesses chineses pelos minérios do Afeganistão são ainda mais excitantes. Em 28 de dezembro de 2011, o Afeganistão assinou um acordo importante com a China National Petroleum Corp, a CNPC, para o desenvolvimento de blocos de petróleo na bacia de Amu Daria, um projeto que renderá ao Estado afegão, agora dominado pelos insurgentes, bilhões de dólares por longas 2 décadas, com previsão de término para 2031. O acordo, que cobre a perfuração e uma refinaria nas províncias do norte de Saripur e Faryab, foi o primeiro no quesito internacional de produção de petróleo celebrado pelo governo afegão em várias décadas. A China National Petroleum Corporation é a terceira maior empresa de petróleo do mundo, com base na China e controlada pelo governo chinês, desempenha um papel de liderança na indústria de petróleo do país. É interessante retomar alguns anos anteriores. Em 2008, com o Afeganistão já controlado pelos militares americanos, a Metallurgical Corp of China assinou um contrato para desenvolver a enorme mina de cobre Ainaka, ao sul de Cabul. O modus operandi de expansionismo chinês no Oriente Médio é absolutamente diferente ao empregado no Mar Meridional, local de grandes disputas entre nações.
Acontece que o Afeganistão abriga cerca de 1,6 bilhão de barris de petróleo bruto, 16 trilhões de pés cúbicos de gás natural e outros 500 milhões de barris de gás natural líquido. Esses dados são referentes ao relatório afegão de 2019, que citou uma avaliação conjunta Estados Unidos-Afeganistão. A maior parte do petróleo bruto não descoberto está na bacia afegã de Tajik e a maior parte do gás natural não descoberto está na bacia de Amu Darya, exatamente o perímetro dominado atualmente pelos chineses, através de sua estatal. Retornando ao poder no Afeganistão após uma ausência de 20 anos, o Talibã recuperou o controle dos recursos naturais, que podem valer até 3 trilhões de dólares. O país continua sendo rico em recursos como cobre, ouro, petróleo, gás natural, urânio, bauxita, carvão, minério de ferro, terras raras, lítio, cromo, chumbo, zinco, pedras preciosas, talco, enxofre, mármore travertino e gesso. Ser explorado de forma comensal e em troca de auxílio aos insurgentes é um dos principais interesses atuais da China para com o Afeganistão, cuja função se assemelha ao moderno país colonial e barreira militar.